Nossa, eu entendi o que era aquilo, que eu tava confuso de o que será que era isso, é a plataforma que abre, mas não. E aí, sejam muito bem-vindos ao AV Live, tô muito feliz aí com o carinho de vocês, com a galera que se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, porque hoje eu vou começar a falar sobre uma série que eu acho um espetáculo em questão de audiovisual. Eu queria comentar sobre essa cena que tá rolando aí. É uma cena muito emblemática, que é a cena do corredor. E a primeira vez que eu vi ela, eu fiquei... que merda tá acontecendo aqui? Como é que eles conseguiram fazer isso? Porque tem alguns detalhes que me deixam muito impressionados nessa cena. O primeiro deles é que, beleza, a galera tá presa no chão, sentada e em pé. Mas e essa galera que tá andando? É muito bizarro. E tem pessoas que continuam andando lá atrás. Então, e tem outros fatores, por exemplo, o cabelo, porque teoricamente, se tudo isso está se girando, o cabelo das pessoas que estão no ambiente deveriam estar para cima, porque elas literalmente estariam de ponta cabeça. Eu comecei a ir atrás de como é que isso foi feito. E eu descobri algumas coisas e eu quero reagir e compartilhar com vocês. Eu acho interessante que o Sam tá falando que o diretor de fotografia, que é esse Marcel Rev aqui, ele tava um pouco preocupado de fazer tudo em pós-produção. E eu entendo a preocupação dele, que é no sentido de perder a vida da cena, né? Quanto mais coisas você deixa pra pós-produção, mais chance de o que tá ali no set, aquele sentimento ali do set, não transparecer e não colar, sabe? Não grudar o efeito no filme, e ficar uma coisa meio fake. E é interessante essa preocupação deles, né? E aí olha que loucura, né? Em 3D dá pra ter uma noção interessante de que eles fizeram esse corredor completamente giratório. E aí, como eu imaginei, eles têm esse Technocrane aqui, que seria tipo uma grua, né? Essa plataforma gigante que segura a câmera, que faz todos os movimentos de aproximar, girar. E o legal dessa plataforma é que você consegue salvar o movimento que foi feito a primeira vez e fazer novamente. E isso garante com que você consiga fazer vários takes, inclusive usar isso para adicionar elementos na cena, né? A porta era pequena demais para passar todo esse aparato que eles estão entrando, e aí eles fizeram essa porta que se abre, olha que loucura, e aí a câmera consegue entrar e acompanhar ela como se fosse uma pessoa mesmo segurando uma câmera ali do lado dela. É interessante ver da perspectiva da Zendaya falando, porque realmente imagino que pro ator seja uma loucura, porque ainda o pessoal da produção, a gente consegue ver que eles estão nessa plataforma estável e completamente parada. Só quem tá girando é a Zendaya e a galera lá dentro. E aqui a gente já consegue ver algumas coisas legais, ó. A gente consegue ver no making off de que realmente tem pessoas presas, olha só, tem pessoas que estão literalmente grudadas nas paredes e no chão. E as garrafas, tudo ali é fake, ó, tá tudo grudado no chão. Ah lá, mas ainda não responde a minha questão de como que o cabelo deles não cai, né? Olha só, já tem umas imagens novas aqui que eu achei curioso. Eu acho que isso aqui, na verdade, é um corredor de ensaio. Ah, não, eu acho que essa é a parte que vai abrir e a câmera vai entrar. Não. Eu só não entendi muito bem essas marcações no chão. Isso é legal porque normalmente tem outras cenas que a gente já viu, por exemplo, eu lembro do Inception, né, aquele filme A Origem, que o cara anda também e a parada gira, e o conceito normalmente é esse, eles constroem todo um cenário giratório. É ousado, né, mas fica bem legal. Dá pra ver que a pessoa fica afetada pela gravidade enquanto tudo tá girando. E aí a câmera que tá parada tem a ilusão de que o personagem tá andando nas paredes, quando na verdade ele tá andando sempre no chão, é tudo que tá girando. É uma ilusão de ótica, basicamente. É muito impressionante, né? São 3 desafios aí de gravar essa cena. Você que quer gravar essa cena aí nessa casa. Ter a câmera se movimentando, muitos personagens na cena e 2 centros de gravidade. Vamos entender o que seria. Ah, os 2 centros de gravidade é isso.
como que pode ter pessoas que estão em uma gravidade e só a Zendaya em outra? Isso é tipo mind-blowing, né? Olha aí, isso que eu fiquei impressionado, a galera que tá andando, tá ligado? Olha que loucura, né? Eles recriaram um corredor de um apartamento real, então tipo, aquele corredor de fato existe, e então eles precisavam encaixar de forma que fizesse sentido com a outra locação, porque na série corta de um pro outro, então não pode ter um estranhamento na hora que corta, né? Eles só estavam usando uma Alexa 65 ali, né? Tranquilo, coisa leve. Aí eles saem e a plataforma abre para que o Technocrane com essa câmera gigantesca consiga passar, né? Isso é uma preocupação que eu não tinha pensado antes, mas que realmente faz muito sentido, que é como iluminar uma cena dessa. Porque, pensa bem, normalmente, numa casa, quando eles vão gravar, tem janelas. E aí eles colocam refletores e luzes vindo de fora que simulam o sol, simulam o poste, simulam uma luz que está vindo do lado de fora. Só que pensa bem nesse caso, tem um corredor que está girando. Se eles colocam uma janela ali, colocam uma fonte de luz que não está girando, essa luz ela ia acabar direcionando para todos os lugares, ia ficar estranho, porque ia perder aquela magia de que o mundo inteiro dela tá girando e ia ficar parecendo que só o corredor tá girando. Então o que o diretor de fotografia fez? Ele escolheu iluminar a cena pelas lâmpadas de teto, que normalmente não é muito correto fazer isso, porque quando você ilumina de cima, fica uma luz estranha. Eu vou provar pra vocês como isso fica esquisito, vou mudar a minha iluminação aqui. Alexa, lâmpada quarto branca. Por exemplo, eu acendi todas as luzes aqui do meu quarto para mostrar para vocês. Aqui ainda tem uma fonte de luz grande vindo da minha frente, que é um monitor. Então o efeito não fica tão forte. Mas você já percebe que conforme eu fico embaixo da lâmpada, fica projetando uma sombra aqui, que fica estranho, fica marcando meu nariz, tá vendo? Eu fico com os olhos meio de panda, fica esquisito. E em um segundo vai ficar legal. Melhor, né? Por quê? Porque agora eu tô com uma luz que vem lateral, e normalmente no cinema ilumina-se por luzes laterais que estão no sentido oposto da câmera. Então aqui a câmera tá aqui, a minha luz principal tá vindo dali e causa um efeito mais interessante no meu rosto. Não fica tão marcado porque eu tenho um monitor aqui que tá projetando uma luz que fica até meio esverdeada em mim, não seria o ideal. Mas você percebe a diferença? Então quando eles foram gravar essa cena, eles tiveram que lidar com essas lâmpadas de teto, só que uma particularidade, olha como cada caso é um caso. Como o corredor ele tá girando em si, a luz que era do teto, ela vai para lateral e começa a projetar uma luz lateral na Zendaya. Então, para o diretor de fotografia visualizar a iluminação dessa cena, é realmente bem complexo. E aí, olha só que interessante. Aí a luz começa a ficar projetada de baixo e já gera um outro significado, um outro sentimento para essa cena. Shooting one of these scenes, it's crucial to watch out for any element that could potentially give away the whole trick. For instance, for extras that had longer hair, there was the risk finalmente ele tá falando do cabelo. É isso que eu tava comentando. Tipo, o cabelo da galera estaria caindo, né? Tipo... E a gente vê que tem uma pessoa, por exemplo, de cabelo comprido que... Botaram até o barulhinho. Eles só encheram o cabelo de muito spray de cabelo. De laque, é isso, eles só estão totalmente laquezados. Nossa, imagina, o cabelo tá literalmente duro a ponto de não se mexer. É isso, é o cinema, esse é o glamour, olha aí. Olha só que interessante, umas referências de filmes antigos que já faziam isso. É exatamente o mesmo conceito. Nesse caso, essa poltrona que tá aqui, o abajur, as coisas aqui, elas estão presas na parede, como se elas estivessem grudadas aqui na minha parede. E aí, como a câmera tá filmando torta, dá a ilusão que o cara tá andando nas paredes. E aí é o mesmo conceito, olha aí. Isso é outra coisa impressionante. Pessoas que estão andando, né, no set. Sim, seria impossível. To do this, they built a new version of the hallway that didn't rotate and filmed a few extras walking down it. Eu entendi o que era aquilo, que eu tava confuso de o que será que era isso? É a plataforma que abre? Mas não, isso aí é uma versão reduzida do corredor principal, onde eles fizeram
os outros planos da galera que tá andando. Ou seja, olha que loucura, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar nessa viagem. Esse casal que tá andando aí, eles vão ser inseridos no plano em que a Rue tá andando no corredor e que a câmera tá girando e tudo mais. E aí você me pergunta, poxa, mas como que eles vão ser inseridos lá, né, de maneira tão perfeita? Porque o grande trunfo é que eles têm esse Technocrane, esse bicho aqui, ó, que tá aqui no cantinho, que você consegue programar os movimentos dele. Então, uma vez que você fez o movimento, você consegue refazer ele exatamente igual todas as vezes. Então, o que eles fizeram? Eles gravaram as cenas com a Rue, com a Zendaya, no corredor principal, com algumas pessoas presas no chão, e depois eles fizeram um outro corredor, e aí tá vendo essas marcações no chão? O que são isso? É para esse casal que tá gravando sozinho não esbarrar nas pessoas que já teoricamente existem no cenário, porque essas pessoas elas já vão estar lá quando eles forem adicionados naquele plano anterior da Zendaya. Então eles têm que interagir como se eles estivessem andando num corredor cheio de gente, como se a Zendaya estivesse passando. E para eles não esbarrarem em nada, né, eles colocaram essas marcações no chão da onde exatamente eles poderiam andar, para que quando eles conseguissem fazer esse recorte na edição, essa galera se encaixasse e ficasse esse efeito incrível de que tem pessoas andando em outra gravidade. Então, olha só, nesse momento dá para entender melhor. O plano que eles gravaram, que a gente chama de plate. Então, eles gravaram um plate, que é esse da direita aqui, né, bem aqui onde está minha mão, que tem o casal só entrando ali, só que não tem nada, tá vendo? Embora a luz seja exatamente igual, não tem objetos, não tem nada. E aí eles vão regravar exatamente com esse mesmo movimento lá com a Zendaya. E aí na edição, eles vão vir aqui bonitinho, então eles vão vir aqui nesse casal e vão recortar aqui, vão desenhar a cabeça dele aqui, papapá, as perninhas e tal, e inserir lá no plano final, que é o que a gente viu na série. Então eles vão trazer essa menina daqui pra cá, nesse outro plano aqui. Into the motion control camera's movements. This was helpful because they were hard moves to imitate manually, and they needed to be precise. The first couple... E isso é um dos benefícios da tecnologia. Por que aqueles filmes antigos, como o cara que estava andando na janela lá na parede, não tinha movimento? Porque eles não tinham um Technocrane que salva o movimento de câmera e reproduz quantas vezes necessário. Então, a tecnologia limitava essa questão criativa. E aí é um exemplo de como a tecnologia expandiu essa capacidade criativa dos diretores. Olha só o antes e depois, que interessante. O plano não tinha ninguém andando, mas aí eles adicionaram depois e agora tem pessoas andando. Antes, depois. Incrível, né? Parece um pouco como esses efeitos antigos, olha só. Só que isso ajuda o efeito a ficar muito mais convincente e virou uma cena impressionante. Olha lá a cena da origem que eu comentei. Isso que ele tá falando é muito legal, porque ele quer dizer que cada geração vai ter aquilo que se identifica mais. No caso, a gente tá na geração do Euforia, mas a galera achava impressionante esses efeitos. Isso aqui, na galera da época, era impressionante. Como é que o cara tava andando na parede e era só uma ilusão de ótica. E é interessante como a tecnologia evolui e isso vai dando mais potência criativa, só que o mais legal é que não é assim tecnologia por tecnologia. O Sam, que é o showrunner dessa série, ele foi beber na fonte dos clássicos, ele foi beber na fonte de o que era inovador naquela época e como que a gente consegue esticar isso para se tornar inovador hoje. E isso que eu acho que faz a produção e o resultado final ser tão interessante, porque eles estão aproveitando um show, uma série que tem grana para construir isso, pode fazer isso e utilizando isso para fazer algo novo, algo que vai virar referência. Euforia já é referência para muitos outros projetos que estão vindo. Então, com certeza é um marco assim em questão audiovisual. Bem, foi muito legal trocar essa ideia com vocês, tinha bastante coisa aqui pra falar dessa cena, então se vocês curtirem, comentem aí, deixa o seu like e dá outras aí sugestões do que eu posso reagir e comentar aqui com vocês. E tem muita coisa legal aqui vindo no canal, vai vir umas lives, umas conversas aí com pessoas que vocês vão gostar, então se inscreve aí pra não perder se você gosta de conversar aí sobre audiovisual. A ideia aqui não é ficar ensinando nada, é só trocar uma ideia, tirar curiosidades e que vocês aí entendam um pouquinho de como que é essa vida audiovisual. Por isso, Ave Life. Então, eu tô ficando por aí e a gente se vê no próximo vídeo.